pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. A ti vou caminhar. O sol aumenta. Sempre prepara. A ti eu vou clamar. Sempre preparado pra mim, preparado pra mim. Me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me rendo aos teus pés.
Jesus. Amém. Família, se quiser vir aqui perto, pode vir aqui, Marcelo. Hoje uma alegria, né? Sara, tô muito feliz por você, viu? E por sua decisão. Eu espero que você nunca se esqueça desse momento da sua vida, tá? Para que você possa realmente levar essa experiência sempre com você, tá bom? Nesse momento, Sara, seguindo o desejo do teu coraçãozinho, para que você possa ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que um dia, junto com a sua família e todos esses seus irmãos aqui, possamos estar no céu e seguindo a ordem do nosso Mestre Jesus, como diz o Evangelho nesse momento, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode bater palma, queridos. Pode tirar uma foto aqui, olha ali, ó. Tirar uma foto aqui. Olha aqui, olha ali, ó. Vou tirar uma foto. Nesse momento nós teremos um momento de louvor. Vou pedir para o pessoal, eu não tinha falado com eles não, mas eu queria que vocês cantassem aqui, enquanto ela se troca. E aí logo em seguida nós daremos continuidade ao programa da Escola Sabatina. Vamos cantar Pobre de Aluzinhos.
Neste momento, nós iremos ouvir uma mensagem musical através da nossa jovem Esté.
Sara, você batizou e você vai estar recebendo um PIN. E esse PIN aqui depois você vai colocar no seu uniforme, tá bom? Só que eu vou pedir para a Laiane vir aqui, representando o clube, fazer as honras, e ela vai colocar o PIN em você. Espera aí que deixa eu dar para ela aqui. Esse aqui vem entregar o seu certificado. Pode ser 2 pessoas. Queria que o Marcelo e a Gisele viessem aqui para entregar o certificado para ela. Aí você entrega e dá um abração nela. Agora já foi. Pera aí, acabou a bateria? Pode entregar pra ela, Marcelo. Dá um abraço no pai aí. Pai. Que é o meu. O pastor é outro. Vem aqui, Zé. Tira uma deitada também. Tira uma foto dele. É isso. Pera aí. Que Deus abençoe a todos. Nós teremos agora continuidade com a nossa escola sabatina. Feliz sábado, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos muito felizes de ter a oportunidade de estudarmos contigo um estudo tão gostoso que é da nossa lição de escola sabatina. O nosso tema, o nosso estudo, ele tem como tema principal educação e redenção. Nós iremos estudar agora a lição 6. E eu tenho aqui comigo 3 amigos que irão compartilhar esse estudo. À minha esquerda está a Nájila. Dá um feliz sábado para todos, Nájila. Feliz sábado a todos. Um prazer estar aqui novamente. À minha direita, nosso amigo Sidney. Feliz sábado a todos. Que Deus abençoe vocês. E à extrema direita, o nosso amigão Sérgio. Feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos. Nossa lição, ela tem como tema principal outras lições do Mestre dos Mestres. Esse é o nosso mestre. Para estudar, dar um início ao estudo, vamos então fazer uma oração. Sérgio, pode nos dirigir com essa oração? Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos na Tua casa para juntos estudarmos um pouco da Tua palavra. Queira, Senhor Deus, ficar com cada um de nós, em especial os nossos amigos que estão em casa, para que eles possam, Senhor, se sentir bem aí onde estão, ouvindo a Tua palavra. Amém. Fica também com os irmãos aqui da igreja e conosco neste momento a estudarmos a Tua palavra. Dai-nos um bom dia, por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Falando sobre o Mestre dos Mestres, Nájila, o que você gostaria de compartilhar conosco sobre essas várias lições que Deus tem deixado para nós? Que o exemplo de Adão e Eva, o pecado, como tudo isso envolveu a história que trouxe vergonhas para eles. O que você traz para nós de ensinamento nessa linha? Realmente, a lição dessa semana, ela vai trazer experiências fantásticas e lições poderosas para a nossa vida. E a lição de sábado, inclusive, ela já começa com uma pergunta super intrigante. Quem de nós nunca teve vergonha de si mesmo? Talvez aquele pensamento que, se fosse exposto na frente de algumas pessoas, você diria assim, nossa, se alguém souber o que eu pensei agora, se alguém souber o que eu fiz, talvez em algum determinado momento da sua vida, alguma atitude, alguma conversa, algo que você sentiu vergonha de si mesmo, e se aquele fato tivesse sido exposto, seria algo terrível. E isso aconteceu na vida de alguns personagens bíblicos aqui, né? E a lição de sábado, ela vai trazer a experiência de Adão e Eva, quando eles transgrediram a lei de Deus ao comer o fruto e desobedecer. Traz também a experiência de Jacó, quando ele enganou seu pai
para obter a primogenitura que era do seu irmão, e por conta disso ele teve que fugir. Traz também a experiência da mulher adúltera que foi pegada no seu ato. Imagina que terrível. O pior de todas essas circunstâncias aqui é que o pecado dessas pessoas estão expostos na Bíblia. Hoje nós sabemos e conhecemos a história dessas pessoas. Imagine se isso acontecesse com nossa vida também. E traz a experiência de Davi. Nós sabemos algumas falhas cometidas por Davi, falhas graves. E o legal de tudo isso, Diego, é que Davi, Adão, a mulher pecadora, a mulher adúltera, Jacó, eles viveram em épocas diferentes. E nós vivemos em épocas diferentes hoje. Só que algo nos torna iguais, independente da era, da nação, da ocasião e da cultura que nós vivemos. E o que nos torna iguais perante Deus é a nossa condição pecaminosa, infelizmente. E a nossa condição pecaminosa faz da salvação oferecida por Jesus algo universal, porque somos todos pecadores. E a morte dele, a graça que ele oferece, é para toda a humanidade, porque todos pecaram. E a lição de sábado, ela vai terminar com uma frase que eu achei maravilhosa, que diz assim, ó: portanto, a verdadeira educação cristã deve nos mostrar a única solução para a nossa situação bastante trágica. O mestre dos mestres. E é sobre isso que nós iremos estudar mais a fundo essa semana. Quando eu estava estudando essa lição, eu comecei a ver algumas coisas e pensei assim, o mestre dos mestres. Quando você encontra pessoas em pecado, nós normalmente discriminamos, coisas desse tipo. E o mestre do mestre não fez isso. E ao ele encontrar Adão e Eva em pecado, ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é: onde estás? Essa pergunta traz várias reflexões para o casal, inclusive sobre o erro. Sérgio, quando você escuta essa palavra, onde estás? Porque Deus perguntou para Adão e Eva. O que você tem para compartilhar conosco sobre esse ensinamento? Eu achei bem interessante esse questionamento de Deus, né, com Adão e Eva, né? Deus sabia onde eles estavam, né? Mas Deus queria uma resposta diferente, né? Aí ele fez novamente a pergunta para Adão e Eva: aonde estão? Aonde vocês estão, né? Por que será que Deus fez essa pergunta para Adão e Eva? Eu creio que Deus queria tirar uma resposta do fundo do seu íntimo, né? Poxa, se eu errei, eu que devo falar para Deus: ó Senhor, eu me escondi, eu estou escondido, eu fiquei com tanta vergonha daquilo que eu fiz, porque geralmente quando a gente faz algo de errado, coisas feias, né? Perante o nosso Criador, perante o nosso dono, digamos assim, nossa, a tendência do ser humano com essa natureza pecaminosa é se esconder, né? Aí Deus perguntou: aonde estás? Naquela hora, é uma pergunta bem porque Deus sabia onde eles estavam. E com certeza Deus sabia que eles estavam se escondidos, né? Porque a partir do momento que eles erraram, né? Comeram do fruto que não era para eles ter comido, e perceberam que ao redor deles agora estava tudo estranho, vamos nos esconder, né? Porque quando Deus chegar, Ele vai querer ter alguma resposta, né? E agora, o que a gente vai fazer? Aí a tendência deles, porque agora eles viram que tudo estava diferente, perceberam que estava nus, aí foram se esconder, né? E bem interessante, né, que quando Deus falou assim: olha, não coma do fruto que está no meio do jardim. Ali era uma questão de obediência. Eu vou comer ou não vou comer? E logo que Eva se afastou de Adão, ela se aproximou daquele fruto, né? E com certeza deveria ser um fruto muito bonito. O pessoal compara com uma maçã, né? Porque a maçã é um fruto bonito, né? Então, quando Eva se aproximou daquela árvore, né? E ali estava a serpente, né? Revestida de Satanás, né? E Satanás começou a comer, achou aquilo bonito, delicioso, e ofereceu para Eva. E Eva, após provar do fruto, percebeu a desgraça que tinha feito, né? Que tinha cometido. Que eu imagino que você está num ambiente perfeito e agora você comete um erro. E olha para trás e vê as coisas, tudo que era perfeito, agora flores começam a murchar,
folhas caírem. Então, você percebe que, por causa de um erro seu, o mundo agora entrou em um colapso, né? Então, é difícil. Acho que quando a gente estuda um pouco mais a base da lição, a gente vai vendo que essa pergunta, onde estás, foi uma pergunta assim, muito forte. Por quê? Primeiro, Deus sabia do pecado, não era novidade. Ele sabia de tudo que estava acontecendo. E quando ele pergunta onde está, é que ele gostaria o quê? Que Adão e Eva reconhecessem o erro. E aí a gente entende uma coisa. Através de Adão, o pecado o quê? Entra no mundo. E através de Jesus Cristo, a salvação entra no mundo, que vira o segundo Adão. Então nós temos aí dois exemplos fortes. Um, que é Adão, que, como o Sérgio acabou de falar, faz então essa entrada do pecado, e através de Jesus Cristo, a gente vê então o quê? Um plano. Desde o início, ele tem um plano para salvar a humanidade. Como é bom seguir um Deus maravilhoso assim, hein? Como é bom você ter certeza que Deus está com você. Mas, às vezes, no meio do erro, no meio de coisas erradas, a gente tem a tendência de fugir. E a gente não caminha no caminho que deveria. Vamos seguindo caminhos de fugir, de querer resolver de outras maneiras. Cid, o que você gostaria de compartilhar conosco com relação a essa fuga? E quem é esse personagem? Antes de falar da fuga, só um comentário sobre onde estás. Tem os dois pontos de vista. O de Deus, que a gente imagina de uma forma, e o do homem. O de Deus, aonde você está? Por que você fez isso? Por que você errou? Você não precisava ter feito isso. E para o homem, Deus não está me vendo. Mas Deus estava vendo ele. Deus sabia onde ele estava. Só que existia uma ruptura do pecado com a glória, com o correto, com o certo. Então, naquele momento, o homem deve ter sentido a maior dor da vida dele, quando Deus falou para ele que não estava mais lhe enxergando. Isso tudo devido ao pecado que o homem escolheu para a sua vida. E sobre a fuga, meu amigo, essa história aqui da fuga da lição de segunda-feira, ela fala de Jacó. O que é a fuga? Quando Jacó fugiu dos parentescos, da sua família, de tudo que ele amava, de todo lugar tranquilo que ele tinha gostoso, as servas que lhe atendiam e os servos, ele tinha uma vida estável. Jacó, ele não fugiu de uma forma tranquila, ele fugiu com pesar, com dor, sabendo que o seu pai estava morrendo, sabendo que ele não ia mais ver o pai, só que ele sabia que tinha que fugir, porque senão o irmão tinha declarado a morte dele. Só que muitas vezes a gente fala, Jacó fugiu, Jacó errou, Jacó mentiu para o seu pai, para o seu irmão. Para o seu irmão ele não mentiu. O seu irmão vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Então, era de direito dele, de Jacó, ser abençoado pelo pai. Só que o irmão, quando o pai chegou para ele e disse, filho, eu vou te consagrar, ele não disse a seu pai, pai, o direito é de Jacó. Não, ele foi buscar um animal. Só que a mãe dos dois, que sabiam que o direito era de Jacó, e queria também que seu filho fosse abençoado, porque considerava ele mais puro de coração, ela ajudou a enganar o pai. Porque o pai em nenhum momento sabia daquele acordo de homens que tinha acontecido entre irmãos. Então ele teve que se passar por uma outra pessoa, teve que ter um outro cheiro, teve que pôr pelo de animal no seu corpo, e ali se passar por uma pessoa que não era ele. Isso foi muito triste. Isso machucou ele muito, ao ponto dele ter que fugir. E nessa fuga, ele teve uma noite perdido no mundo, não sabendo para onde ir. Tinha uma direção que era a casa do seu tio. Ele deitou no chão e usando o travesseiro como uma pedra. Isso não é gostoso para ninguém. Isso é muito ruim. Uma pessoa que morava num conforto, deitar a cabeça numa pedra. E ali ele teve um sonho de uma escada que ligava a terra aos céus. E anjos subiam e desciam. E naquele sonho, ele entendeu que Deus o perdoava pelo erro dele. E Deus estava dizendo a ele que ele seria muito abençoado e teria uma descendência grandiosa perante o Pai.
essa foi a fuga de Jacó. Interessante aqui também, que muitas vezes nós pagamos pelos erros que nós fizemos, né? Então, Jacó, ele teve culpa aí, porque quando Esaú, um momento de fraqueza também, de fome, né? E Jacó estava com um prato de comida ali já à disposição, né? Lentilha, né? Então, Esaú com bastante fome, né? Vamos negociar, né? Então, muitas vezes, você pensa muito em si, né? Jacó queria tanto ser o primogênito e agora surgiu a oportunidade com aquele que está querendo fazer o negócio, né? Então, ele aceitou, né? E a vida dele foi uma vida enganosa, né? Porque ele deveria dizer para o meu irmão, não, você nasceu primeiro, o direito é todo seu. Mas naquela hora ele não foi honesto com o irmão, né? Então, a partir daquela desonestidade, ele passou a ser um fugitivo. Geralmente, quando alguém comete algo de errado, sai por aí, ele sai praticamente sem destino. Só que Jacó saiu sem aquele destino e com medo do seu irmão, e nesse sonho que ele teve, ele pediu muita ajuda de Deus, né? Porque ali teve um momento que Jacó lutou com o próprio anjo, né? E ele falou assim, você só sai daqui quando me abençoares, né? E foi uma luta intensa, né? E a Bíblia relata que foi o único ser humano que lutou com o homem, né? E não desistiu, porque você não está lutando com uma pessoa deste mundo, você está lutando com um ser espiritual. E Cristo falou, esse rapaz é muito persistente, ele não vai desistir com facilidade. Cristo teve que dar um toque na coxa de Jacó, né? E ficou manco. Então, Jacó sofreu pelas consequências do que ele plantou, né? Sérgio, eu vi um pregador falando que me chamou muita atenção, falando assim, Esaú ele não ia morrer de fome, porque ele tinha servas, ele tinha todo um aparato para lhe fazer uma comida rapidamente. Ele não deu total valor à primogenitura também. Ele não deu a importância da primogenitura que vinha a bênção de Deus pelo seu pai. Então, naquele momento, Jacó realmente não podia cobrar dele uma primogenitura por um prato de comida. Isso é um absurdo. Mas o irmão não dar valor à primogenitura por causa de um prato de comida também é um absurdo maior ainda. E ele o fez. Então, as coisas de Deus nós não podemos trocar por um prato de lentilha, por uma opção melhor naquele instante e perdendo a salvação, ou algo muito maior. Quando eu estava vendo essa lição, eu fiquei pensando assim, né? A mãe ir até o filho e querer ajudar o filho a fazer algo errado. Porque a mãe, qual é a principal função de quem é da família? Assim, a Nádia, que é mãe, o Sérgio, pode falar muito bem. A função do pai e da mãe é ajudar na correção. A ajudar a corrigir e tal. Não a enganar, não a mentir. E a gente vê consequência que isso acontece na vida de Jacó devido a esse engano. Essa mentira vai trazendo consequências que se tornam consequências cruéis na vida deles. Que isso não é legal e que a gente deve obedecer, sim, a mãe e o pai, mas sim, se for temente ao Senhor. O que ela tem falando, o pai e a mãe tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Exatamente. E é interessante que a lição de terça-feira, que tem como título O Rabi Jesus, ela vem nos ensinar algo muito importante a respeito dessa relação e dessa questão que aconteceu tanto com Adão e Eva, que se esconderam, tanto com Jacó, que que depois do seu pecado ele teve que fugir. E o que a gente observa aqui em todo esse registro é que, a despeito do pecado de Adão e Eva, a despeito das falhas de Jacó, dos erros cometidos, a gente vê a atitude divina para com a humanidade. Eu acho que essa é a lição fundamental aqui, e é o que ela vai tratar na lição de terça-feira. A lição de terça-feira ela vai usar uma das introduções de capítulo do Novo Testamento, das mais conhecidas por nós, que é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso está em João 1, a partir do verso 1. Você pode acompanhar e fazer toda a leitura depois. O que esses versos estão querendo nos dizer? Que no princípio era o Verbo. E quem era o Verbo?
O Verbo era Jesus. E o Verbo estava com Deus, e não apenas com Deus, o Pai e o Espírito. Ele era Deus, ele é Deus, Jesus é Deus. Então, apesar da condição em que Adão e Eva se encontravam, apesar da condição em que Jacó se encontrava, Cristo, como todas as manhãs ele vinha conversar com aquele casal no Éden, todas as tardes, ali se relacionar com Adão e Eva, desta vez, após a queda deles, Jesus vem e, como se ele não soubesse de nada, ele pergunta: onde estás? E mais ainda, como se ele não soubesse de nada, após o casal responder que eles sentiram vergonha porque estavam nus e por isso eles se esconderam, Jesus, como se não soubesse também, ele pergunta: por acaso comeram do fruto que eu falei para que vocês não comerem? Jesus já sabia das respostas, mas o que ele queria arrancar de Adão e Eva? A confissão. Como diz o salmista Davi, aquele que confessa o seu pecado alcança a misericórdia. Jesus estava indo até Adão e Eva, Jesus estava vindo até nós, a humanidade representada ali por Adão e Eva. E na situação de Jacó, o mesmo acontece. Apesar dos erros de Jacó, em sonho, Jesus aparece e se revela a Jacó, e a despeito do seu pecado, ele mantém firme as suas promessas. As promessas feitas ao seu pai, Isaque, ao seu avô, Abraão. Jesus mantém a sua promessa. E agora, aqui no livro de João, nós vemos esse Deus misericordioso e criador, que apareceu para Adão e Eva, que apareceu para Jacó, agora ele aparece para nós também. Ele vem na plenitude dos tempos, como diz lá em Gálatas 4:4. E se faz homem, se faz carne e habita entre nós. Em João 1,14, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. E para que Jesus se manifestou dessa maneira entre nós? Porque ele veio aqui como homem? Por que ele teve que se transformar em um de nós? Eu acredito que o versículo 9, do mesmo capítulo de João 1, leia comigo agora. João 1, versículo 9, que diz assim, ó: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O que isso quer dizer? Essa iluminação é uma iluminação de conhecimento. E qual é esse conhecimento que Jesus veio nos trazer? O conhecimento e a revelação de quem é Deus. Ele veio nos revelar o Pai, ele veio nos revelar a vontade do Pai, o seu reino, e nos educar, a partir desse princípio, a maneira como nós devemos ser, a imagem dele aqui nesse mundo. E para isso, ele foi um mestre e um rabi excelente. Tanto que João Batista, ao ver Jesus e declarar que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, alguns discípulos de João passaram a seguir Jesus e chamá-lo de rabi, que significa mestre. E ao seguir Jesus, ao Jesus os aceitá-lo à sua companhia, Jesus queria, a partir de então, começar a implementar no caráter daqueles homens, e assim como no nosso também, a verdadeira educação, que é nos trazer de volta a imagem de Deus e o conhecimento de quem é Deus. Esse é o nosso mestre, o nosso fabuloso mestre. Amém. E isso é fantástico, porque o mestre, Rabi, a ideia dele é o quê? Ensinar. E ele vem ensinando de uma maneira que vai resgatar o quê? O que foi perdido lá no início. O que foi perdido, agora como mestre, ele ensina para cada um de nós. E esse mestre tem muitas lições. E a gente vai falar agora sobre a mulher que retrucou. Quem é essa mulher? O que ela passou e por que ela retrucou? Eu achei bem interessante aqui também, ainda no finalzinho da parte de terça-feira, né? Quando Ellen White declara Cristo o maior mestre que o mundo já viu até hoje, né? Cristo, eu imagino Cristo assim passando uma lição para os seus discípulos, assim, explicando algo para os discípulos, né? Cristo explicava com maior simplicidade, de um jeito que eu acho que todo mundo que estava ali participando daquela reunião, daquele encontro ali, compreendia a maneira que Cristo queria passar algo para eles, né? Então, Cristo tinha um jeito muito prático de ensinar, né? Por isso que ele foi comparado como o maior mestre que o mundo já viu, né? E a mulher que retrucou,
O que é retrucar? Vocês já viram falar, o Diego eu sei que compreende muito esse negócio assim, quando um técnico fala assim, hoje o meu time vai ficar retrucado, né? Ou seja, vai se fechar todo, né? E essa palavra retrucar pode ser alguém que critica, alguém que rebate, ou alguém que contrapõe, né? E alguém que refuta, né? Então, quando essa mulher chegou perto de Cristo, os discípulos ali, ninguém queria deixar ela se aproximar, né? É estranho, né? Você chegar perto de alguém que sabe que tem algo para te oferecer e os seus seguidores dizem, não, fica por aí mesmo, não se aproxima, né? Então, foi um momento bem difícil para aquela mulher, né? Jesus, o mestre dos mestres, o caráter de Deus resplandece por meio dos seus ensinos e mediante sua vida. Assim, uma história do Evangelho é ainda mais extraordinária por mostrar que, mesmo quando alguém retrucou, Jesus ainda assim o ouve, né? Mesmo quando você nega Jesus, mesmo assim, Ele te ama. Jesus, de maneira nenhuma, aquele que vai até Ele, Ele o despreza, Ele o abandona. Ele vai tratar com o maior carinho, né? E bem interessante também quando essa mulher chegou a Jesus e falou assim, Senhor, a minha filha está muito doente. Ele queria ajudar, não, ela queria ajuda e insistiu em pedi-lo a Jesus. Mas Jesus disse, não é bom que o pão dos filhos é lançado aos cachorros. Essas palavras poderiam ter ferido os sentimentos dela. Então a mulher apresentou uma resposta extraordinária. Ela estava familiarizada com os cães, diferentemente dos judeus, que não tinham os cães como animal de estimação. Então ela disse, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? Então ela quis dizer, Senhor, me dê pelo menos mais uma chance, né? Porque os cachorrinhos comem as migalhas daquilo que cai, né? Ou seja, a sobra, aquilo que não presta mais, os cachorros aproveitam, né? Senhor, me dá algo, eu sei que o Senhor tem algo a oferecer ainda para mim, né? E Jesus disse que naquela hora, pela fé daquela mulher, pela simplicidade dela, Jesus atendeu o seu pedido, né? E curou a sua filha, né? Então, Jesus, quando Ele deseja atender alguém, não importa quem a pessoa seja, não importa aonde a pessoa foi, mas Ele está sempre à disposição a atender a qualquer um, a qualquer hora que chegar a Ele, Ele está sempre disposto a atendê-lo. Uma coisa que eu vi, Sérgio, é que ele quando Cristo fala, dá um ar de humilhação, assim, né? Porque os cachorrinhos comem da migalha, tipo assim, dá um ar de humilhação. Mas, na verdade, Deus dá oportunidade para ela, assim como deu para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, quando ele pergunta onde estás, é para ele afirmar que estava em pecado. E aí eles entendem o estado que estava. Nesse momento, ela fala das migalhas do pão, não querendo humilhar a mulher, mas para mostrar a fé dela. E uma coisa que eu acho muito interessante, Cristo, quem é Cristo nesse momento? Ele é o mestre. Toda a atenção está com quem? Está com o mestre, que é Cristo. E aí todo mundo olha para Cristo, vê a Cristo, e ele faz o quê? Elogia ela. Ela, perante todo mundo, é elogiada pelo mestre, pela sua fé. Isso traz um grau de importância muito grande quando você vê uma mulher que antigamente não tinha muito valor na época, sendo elogiada pela pessoa que era referência naquele local, que era o que trazia o ensinamento, que era o mestre do mestre. E isso eu acho muito, muito gostoso nessa lição. Na lição, vem falando sobre um aluno que vamos lá, Sidney. O que você gostaria de compartilhar conosco sobre um aluno que entende? A lição de quinta-feira, ela fala do cego Bartomeu. Tem uma frase muito forte do cego Bartomeu, que é: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa frase pequena, ela tem muita força para mim,
toda vez que eu estou assim, precisando mais ainda de Deus, como sempre, precisamos, eu falo com Deus assim. É uma forma simples, simplória, que isso conforta meu coração. Jesus estava indo para Jerusalém e no meio do caminho tinha um cego, que ele sabia que o Messias estava chegando. Só que esse cego, ele não achava que estava vindo apenas um profeta, estava vindo o Salvador, o Transformador, e a fé dele poderia, em Jesus, curar a sua cegueira. Quando Jesus ouviu o grito, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, cada vez mais aumentava o som desse grito, as pessoas mandando Bartomeu ficar quieto, e ele gritava mais e mais e mais. Jesus ouviu e fala: traga este homem perante mim. Perguntou para Bartomeu: o que você quer que eu faça? Senhor, se o Senhor quiser que eu fique curado, eu serei. A sua fé te curou. E Bartomeu saiu enxergando, só que Bartomeu não foi para outro caminho, ele passou a ser um novo seguidor de Cristo, onde Jesus ia, naquele caminho ele estava atrás. Então, que nós possamos ter em nossos corações: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e que isso transforme as nossas vidas. A lição de quinta-feira foi forte para mim, e que possa ser para você também. E aí você vê, né, um homem sem visão, ele não consegue ver nada, mas ao mesmo tempo ele consegue ver o quê? A glória de Deus. E ele, ao conseguir ver essa glória de Deus, se enche dessa glória. E ele então fica pedindo para que Deus possa curar. E Deus, ele pode curar a mim, a você, de qualquer enfermidade, de qualquer atividade que esteja acontecendo em nosso viver. Deus, ele tem o poder para transformar. E se você estiver passando em algum momento difícil ou alguma dificuldade, saiba que nós temos um mestre. Esse mestre é o mestre dos mestres. E ele está pronto para me amar e também para te amar. É um Deus que sabe o que é o melhor. E ele deseja o melhor para mim e para você. Muitas vezes colocamos alguns planos. E esses planos são feitos da nossa melhor maneira. Mas Deus tem o melhor plano e Ele tem a melhor cura para cada um de nós. Que possamos ter essa certeza, essa convicção, que esse estudo dessa lição possa cada vez mais nos fortalecer, nos inspirar a próxima semana estudar novamente. E assim vamos entender um pouco mais do amor desse Deus maravilhoso, desse Deus que deseja a nossa adoração, que deseja realmente a nossa entrega. Que possamos cada dia mais estar próximo desse Deus. Nádia, você poderia orar por nós para finalizar? Obrigada, Senhor, porque tivemos o privilégio de mais uma vez nos reunirmos para aprender sobre Ti. Obrigada por ter estado entre nós. Que o Senhor, através do Santo Espírito poderoso, possa iluminar a nossa mente e que esses ensinamentos não sejam apenas palavras, mas que possam fazer efeito nas atitudes diárias de nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.